neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver. Se você não tem amor, inútil a Deus vai ser. O complexo, a frustração, de um lado, causa tremenda derrota na vida humana. Isto, comparando inicialmente, pensando no fato de que pessoas chegam até a se aniquilarem completamente na vida,
até com autoextermínio, suicídio, por se prender em jaulas de frustrações, complexos, negativismos, etc. Por outro lado, a autoconfiança no ego, na capacidade própria, tem também levado o homem a um outro extremo terrível, que não causa menos mal, que não tem causado menos desgraça do que aquele primeiro extremo que já analisamos. Há um caminho real, há sempre o centro da estrada. Deus, para manifestar os seus atributos, ele tinha que falar no plural, façamos o homem. Porque isso era o trabalho de atributos que estavam em Deus, não pessoas, mas atributos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem, sendo uma pessoa distinta, individual, dispõe naturalmente de capacidades, de atributos que se revelam através daquilo que o próprio Deus tem lhe concedido. Capacidade natural, livre escolha, livre arbítrio, capacidade de escolha, etc. Nós temos ouvintes que logo a mesma Bíblia que diz, façamos o homem, diz, e fez Deus o homem, a sua imagem e sua semelhança. O homem é construído como um templo. Agora, o que se habita neste templo, o que mora neste templo, é que vai levar aquele homem a expressar naturalmente o seu caráter. Isto é, a vida, as atitudes, a maneira que o homem vive, expressa o seu caráter. As próprias palavras do homem são expressão do seu caráter. As suas atitudes, as suas maneiras de viver, expressam perfeitamente, revelam o que está habitando naquele templo. Nós citamos na abertura desta programação o que Santo Estevão, aquele primeiro mártir da igreja, um diácono, que foi tão cheio do Espírito Santo, que ao invés de se enredar com um serviço natural apenas na causa, progrediu tanto no espírito e na oração, que se tornou um homem cheio de poder, que fazia prodígios e maravilhas. E, tornando-se assim um templo verdadeiro do Espírito Santo, a ponto de Deus manifestar até mesmo em sua face, como manifestou na face de Moisés. Foi justamente Estevão que disse, repetindo as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diante dos seus algozes, de seus cruéis martirizadores, assassinos, religiosos, ele disse, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Se Deus encontra algum lugar nesta terra onde ele possa achar graça e morar e habitar,
é num corpo humano. Você sabe disto? Que ele sempre, depois que criou o homem, foi justamente para expressar os seus atributos, conforme nós já falamos. O homem é corpo, alma e espírito, embora sendo uma pessoa. Um homem não são 3 pessoas, no entanto, ele é trino. Você nunca pode pensar em Deus como 3 pessoas distintas. Isso é paganismo, isso nunca foi cristianismo. Você não pode olhar para si mesmo e ver 3 pessoas em si. E se Deus tem se revelado a você, você constatará que o templo deve ser cheio da glória de Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deve morar em você. Como Pai, você sabe, Ele é Senhor, Ele é Rei. Como Filho, Ele é sacerdote. Como Espírito Santo, Ele ilumina, Ele é profeta. Jesus Cristo foi Rei, sacerdote e profeta. A manifestação total, absoluta de Deus. Deus se manifestando em um corpo, em templo, não feito por mãos de homens. E Jesus era aquele templo. Ele disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus falou na primeira pessoa. Era o Deus que estava nele que estava falando. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ouvintes, Deus não pode ser visto por ninguém, a não ser através do corpo que Ele fez para nele habitar. Só podemos ver o Pai no Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há tanto tempo estou convosco. Analise o verbo. Faça uma análise gramatical disto aí. Há tanto tempo estou convosco, Filipe. E foi justamente quando Filipe pediu para que ele lhe mostrasse o Pai a eles. Ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito, é invisível, diz a Bíblia. Ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse manifestou o nome do Pai aos homens. E por que, povo de Deus, rejeita o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no seu batismo? De onde teria partido isto? Vejamos aqui uma coisa profunda e tremenda nesse instante. Onde Deus habita nessa terra? É certo que Deus está na natureza, nas águas, nas flores. Uma pequena menina fez um doutor ateu ficar com a sua boca trancada. Quando ela, depois de ter a sua fé desafiada por aquele ateu, apenas apanhou uma florzinha ali no chão e perguntou para ele de onde tinha vindo aquilo, se ele sabia explicar quem é que tinha feito aquilo. Deus está na natureza, Deus está na vida, nas árvores. A natureza é uma Bíblia aberta, e São Paulo diz que a natureza deixará todo homem inexcusável diante de Deus. Mas ele está numa laranjeira expressando a semente que ela tem, a sua semente de origem. Ela produz laranja. Agora, no ser humano, Deus está para produzir, expressar os seus atributos: fé, virtude, conhecimento de Deus, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, expressar o seu caráter. Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Agora, o que Paulo disse concernente a isto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16? Qual é a pergunta que ele faz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele continua dizendo: se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, o que destrói esse templo? São falsas doutrinas. Aquilo que a mulher concebe, ela tem que gerar e dar à luz. De quem ela concebe, ela tem que gerar e dar à luz. Isto é certo? E se você concebe uma falsa doutrina, fique sabendo, aquela doutrina está destruindo este templo. Este corpo que está sendo dispensada o pudor dele, a vergonha, as vestes honestas que a Bíblia exige, traje de homem no homem, traje de mulher na mulher. Essas doutrinas destroem o templo de Deus. E por isso eles ficam entregues a Satanás, pensando que estão cheios de Deus, crendo no espírito do erro, do engano, que vem da própria parte de Deus, porque a Bíblia diz que quando um povo rejeita, então Deus envia um espírito de engano, de erro, para aquele povo crer naquele espírito do erro e pensar que está certo. Nós podemos mostrar isto. E foi justamente quando a igreja e o Estado estavam em iminência, de mãos dadas, Acabe e Jezabel e seus doutores, teólogos profundos do dia, com escola de profetas e demais coisas, e Deus mostrou que eles creriam no espírito do engano e continuariam adiante com o seu profeta no espírito de Elias, se recluindo ali e deixando simplesmente a palavra do Senhor se cumprindo. Vejam, notem, parem um pouquinho e vejam que não estamos falando bobagem e não estamos conversando aéreamente. Estamos falando de coisas que são fundamentais nas Escrituras. É fundamento. Vós sois templos do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, você está destruindo com o fumo, com o álcool, com a prostituição, com a orgia. Muito bem. Mas há uma coisa que destrói mais o templo de Deus do que a falsa doutrina? Há? Neste mundo? Oh, sim. Por isso em Apocalipse nós encontramos 3 doutrinas abomináveis. A nicolaíta, a baalamita, a doutrina de Balaão, e a jezabelita. São 3 coisas que formam o falso cristianismo. São 3. Deus denuncia isto no Apocalipse. E eu tenho, porém, contra ti, que tens estas doutrinas dentro de si, dentro da igreja. A igreja do século reúne todos os males que as demais dos séculos passados tiveram. Bem como a verdadeira igreja reúne toda a palavra, todo o bem. É tempo de plenitude, de Deus se manifestar em sua plenitude, em sua igreja, e Satanás se manifestar em sua plenitude na falsa igreja. É tempo da rejeição, é tempo do ódio, é tempo da aversão do Caim pelo Abel. É tempo da aceitação de Deus, é tempo de plenitude, tanto de um lado como do outro. Você sabe que nós encontramos no Apocalipse o anticristo, o falso profeta e a besta, tratando-se da mesma pessoa. É uma trindade, anticristo, falso profeta e besta. Por enquanto ele é o falso profeta. Anticristo, falsificador da palavra de Deus. Ele ainda não é a besta. Ele é a besta potencialmente, mas logo Satanás se encarnará nele. E ele, cavalgando o cavalo baio, que é uma mistura, é uma união que farão, terá o nome de morte, o que significa fim. Mas por outro lado, Jesus Cristo se encarnará totalmente, absolutamente, em sua plenitude, na igreja noiva, na igreja escolhida.
A estas alturas você deve pensar: o que tem sido o meu corpo? O que tem sido a minha vida? O que tem sido a minha alma? Em quem o tenho crido? Por que, de um lado, frustrações e complexos? E por que, do outro lado, tanto descanso, tanta insensibilidade, tanta dormência, tanta carnalidade, tanta licenciosidade, tanta euforia? Deus sempre trabalhou com o seu corpo para mostrar que o seu corpo é humano aqui na terra e que não depende de sabedoria do Egito, não depende de sabedoria de Gamaliel, não depende de sabedoria dos homens, mas que o poder de Deus depende do próprio Deus, que a expressão de Deus no seu templo depende dele próprio, da sua glória, se manifestar àqueles que têm em tempo a grande oportunidade de penetrar em véu adentro, entrarem no santuário, como Davi fez no Salmo 73, como Isaías fez quando o mundo estava escuro, o rei tinha morrido, o país estava de luto. Isaías entrou no templo e contemplou a glória de Deus, sendo um profeta, sendo um pregador, viu onde estava a iniquidade. Entrar no templo de Deus, entrar em Deus e Deus entrar em você. As frustrações, os complexos, essa autoderrota desaparece e, por outro lado, o egoísmo, a insensibilidade desaparece e você se torna tão humilde quanto um cordeiro, porque somente em cordeiro a pomba pode habitar. A pomba desceu, foi sobre um cordeiro, não foi sobre um lobo avantajado, documentado por homens, mas foi sobre um cordeiro que estava ali, vindicado por um profeta do deserto, um homem louco, coberto de peles, dentro de um rio desprezado, dentro do Jordão. Você quer ter Deus nesta hora? Clame desta maneira: Senhor, expressa os teus atributos em mim. O Espírito Santo te revelará o que você é, como filha de Deus, como filho de Deus, para o rapto, para o arrebatamento, para a expressão do caráter de Deus no trabalho, no lar, na rua, na cama da dor, no sofrimento, no prazer, na abastância, na escassez, aonde quer que for. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra... Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Difundindo sempre doce olor, pois enchei... Diga comigo: Pai bendito, reconheço agora que sem ti eu não sou nada, mas se o teu Espírito, o Espírito da tua palavra estiver em mim, eu sou um templo do Espírito Santo. Manifesta-te em mim, Senhor, o sinal de Deus, não o sinal do mundo, de uma mulher marcada pelo mundo, de um homem marcado pelo mundo, mas com as marcas de Cristo, propriedade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Pois lá no céu